Olá, alunos do sétimo ano, estamos começando agora a nossa primeira aula, nossa primeira parte do terceiro bimestre, falando sobre relevo. O terceiro bimestre como um todo, a gente vai falar das dinâmicas da natureza e a produção da terra e do trabalho no campo do Brasil. Então, nosso objetivo é apresentar as paisagens do Brasil, relevo, vegetação, clima e etc. E como que esses elementos naturais influenciam a nossa ação humana. Assim, conheceremos algumas características e dinâmicas dos elementos naturais e como eles estão distribuídos pelo território, como esses elementos naturais diferenciam os diferentes tipos de paisagem no campo brasileiro, por tipo de produção, ocupação de terra, entre outros aspectos aí. Então a gente vai começar falando do relevo brasileiro. Então o que é o relevo? É um conjunto de formas observadas na superfície terrestre e um elemento importante nas dinâmicas dos componentes naturais. Então o relevo é a feição, da superfície terrestre aos nossos sentidos, aos nossos olhos. Então a gente fala de depressão, planície, planalto e montanha. Daqui a pouco a gente já vai falar disso. O relevo no Brasil possui altitudes médias inferiores a 900 metros em 93% do território. Podem ser consideradas modestas se forem comparadas a outras formas de relevo existentes na superfície terrestre. Então o nosso relevo é baixinho, ou seja, quase todo o território brasileiro com menos de 900 metros de altitude, apenas algumas áreas aí acima de 900 e 1000 metros. Então temos basicamente grandes planaltos e planícies no nosso território, com poucas formações montanhosas, diríamos assim. Entre os fatores que explicam a predominância de altitudes relativamente baixas, podemos destacar a localização do centro da placa tectônica sul-americana, se estudar a placa tectônica no sexto ano, e estrutura geológica antiga, ou seja, a nossa formação de rochas data de milhões e bilhões de anos atrás, e agentes externos modeladores do relevo. Como nossas rochas e nossas formações geológicas são muito antigas, a ação de vento, da chuva ao longo de milhões e bilhões de anos aplainou o nosso relevo, deixando ele com altitudes mais baixas comparados a outras regiões do mundo. Então a localização no centro da placa sul-americana, distante das áreas que ocorrem choques ou separações de placas, que é onde se localizam áreas mais recentes de grandes altitudes, faz com que a ação dos agentes internos, vulcanismos e terremotos seja pequena. Ou seja, o Brasil não tem vulcões ativos, nossos vulcões foram extintos há milhões de anos, e a gente também não tem grandes tremores de terras. Terremoto não é algo comum no Brasil, apenas pequenos tremores localizados em algumas regiões do nosso país. A nossa estrutura geológica, o que é estrutura geológica? Vocês estudaram também no sexto ano. Conjunto de diferentes rochas que compõem o relevo de determinado local é muito antiga, com rochas que possuem 2,5 milhões de anos a 500 milhões de anos, ou seja, nossas rochas mais novas datam de 500 milhões de anos atrás, fazendo com que nossa estrutura seja composta dessas rochas muito antigas. Essa estrutura é considerada estável, por isso que não há vulcões ativos e nem grandes tremores de terras. E também muito desgastada pela ação dos agentes externos, como a água e o vento. Somos um país com grande incidência de precipitação e chuva devido aos nossos climas quentes e úmidos e também a ação de ventos, principalmente próximo às regiões oceânicas. Assim, a ação dos agentes externos prevalece em relação à ação dos agentes internos. Agentes externos vocês também estudaram, levando a um lento e constante desgaste das rochas existentes no nosso país, o transporte e deposição de sedimentos ao longo dos fundos dos rios nas bacias hidrográficas. No nosso país, predominam planaltos e depressões e áreas de planícies cobrem uma pequena parte do território comparadas às demais formas de relevo, estão próximos aos rios e às faixas litorâneas. Então aqui a gente tem um mapa do relevo brasileiro, mostrando aí através de altimetria, altitude, através de cores. Então verde escuro, verde claro e amarelo são as áreas de mais baixo relevo, ou seja, áreas mais planas de baixa altitude. As áreas de laranja e marrom são as áreas de maior altitude. Aqui a gente tem um conjunto de serras do Mar da Mantiqueira, próximo aqui temos o Planalto do Atlântico, então em cima temos o Planalto da Guiana, e a gente pode ver que quase todo o resto do Brasil tem altitudes aí bem baixas. E aqui a gente tem uma classificação do relevo, que é o seguinte:
Relevo é classificado de acordo com diferentes estudos, né? Então a gente teve 3 grandes estudiosos de relevo no Brasil, o Haroldo Azevedo, o Aziz Absaber e depois o Jurandir Ross, que é essa classificação de relevo aqui. Então a classificação de relevo é em planaltos, planícies, depressões e montanhas. Como nós não temos formação geológica recente, nós não temos conjuntos montanhosos, como a cadeia dos Andes na América do Sul, que fica lá no Chile e na Argentina, ou as montanhas rochosas, ou, por exemplo, o Himalaia na Ásia. Não temos essas grandes cadeias de montanhas com 4 ou 5 mil metros de altitude, né? Nós temos as nossas serras, que são formações planálticas, né? E aí, as áreas de rochas que sofreram menos ação do intemperismo e da erosão, faz que sejam os nossos picos rochosos, como o Pico das Agulhas Negras, aqui na Serra da Mantiqueira, que tem quase 3 mil metros de altitude, que é um dos pontos mais altos do nosso país. Então aqui a gente pode ver de marrom as áreas consideradas planálticas, né? Então são áreas onde acontecem os processos erosivos. As depressões são regiões cercadas de planícies planaltos, onde você tem sedimentos depois dos processos de intemperismo e erosão, e as planícies, que são as áreas mais baixas, né, próximo aí às áreas de deposição dos grandes rios. Então, próximo ao Rio Amazonas, próximo ao Pantanal, próximo aqui ao Rio. As outras regiões são depressões e planaltos, de acordo com essa classificação do professor Jurandir Ross, que fez essa classificação aqui nos anos 90. Agora falaremos sobre as águas no território brasileiro. Devido ao relevo sofrer constantes ações das águas dos rios e das chuvas, faz com que nosso relevo seja esculpido, desgastados, ocorrendo o transporte de sedimentos para as áreas mais baixas da superfície na maior parte do país. Esse trabalho é intenso devido à grande quantidade de rios e chuvas que nós temos. O Brasil é rico em recursos hídricos. 12% de toda a água disponível na superfície terrestre está dentro do nosso território, principalmente devido à bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. Além de extensas reservas de águas subterrâneas que nós temos, como o aquífero Guarani e o aquífero Alterchão, que provavelmente estudaremos depois. Nosso território apresenta grande quantidade de rios volumosos e perenes, alimentado exclusivamente pelas águas das chuvas, explicadas pela ocorrência de climas quentes e úmidos no nosso país, que a gente vai estudar depois, responsável por elevados índices na maior parte do nosso território. Apesar disso, a água doce superficial é distribuída de forma irregular pelo nosso território, com a Amazônia, que possui baixa densidade demográfica, tendo 81% da água superficial disponível, e o Sudeste, que tem a maior densidade demográfica, tendo apenas 8% da população, tendo apenas 8% da água doce disponível e tendo grande quantidade de pessoas concentradas, que é a maior densidade demográfica do nosso país. Na sub-região do sertão nordestino, é a região onde os índices de chuva são mais baixos no nosso país devido ao clima semiárido, né? E a escassez natural é maior ainda com a ocorrência de rios intermitentes ou temporários que secam durante o período da seca. Então a gente tem aqui um mapa do território brasileiro com as nossas principais bacias hidrográficas. As bacias costeiras, que são pequenas bacias hidrográficas que desaguam no Oceano Atlântico. Temos aqui de verde claro a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que compartilhamos com países vizinhos. Temos aqui de roxo, né, tons de roxo, né? Tem um lilás, um roxo, um outro roxo aqui, que são a Paraguai, Uruguai e Paraná, que faz parte da bacia do Rio da Prata, compartilhando aí com países vizinhos também. Aqui tem a bacia do Rio Tocantins, aqui é a bacia do Rio São Francisco e as outras pequenas bacias aí que eu já citei. Então este aqui é um mapa que mostra as diferentes bacias hidrográficas do nosso território. Atualmente vivemos graves crises de abastecimento de água que vem atingindo diversos estados brasileiros em razão do uso ineficiente e irresponsável dos recursos hídricos. Este ano foi o ano mais seco da nossa história nos últimos 90 anos, né? Apesar de sermos um país com climas quentes e úmidos, passamos aí por períodos graves, com diminuição de chuvas nos últimos anos, aliados aí ao desmatamento e às queimadas nas áreas de florestas, que diminuem a evapotranspiração, diminuindo a quantidade de nuvens e chuva. A gente vai falar sobre questões ambientais depois, né? Muitos rios são usados de maneira inadequada, recebendo esgotos domésticos e industriais sem o devido tratamento e produtos químicos usados na agricultura, gerando extinção de nascentes ainda devido ao desmatamento e crescimento urbano
nas últimas décadas. O combate às crises de abastecimento e o uso eficiente e responsável da água dependem de todos os setores da sociedade, cidadãos, governos, empresários e etc. A diversidade ambiental, as mudanças no regime de chuvas, a distribuição irregular da população pelo território e as variadas atividades econômicas e o uso das águas são fatores que contribuem para que cada região do Brasil enfrente desafios diferentes em relação à gestão dos recursos hídricos. Depois de falar de relevo e das águas, agora falaremos dos climas. Os fatores climáticos são elementos que influenciam as características dos tipos de clima e no Brasil destaques. O que são fatores climáticos? São um conjunto de fatores, geralmente ali 8 a 9 fatores que a gente condiciona, que permite a gente classificar os climas no mundo inteiro. Esses fatores influenciam os tipos de clima, se serão quentes e úmidos, quentes e secos, ou se serão frios e úmidos ou frios e secos. Nessa distribuição, alguns fatores climáticos atuam mais no Brasil do que outros fatores. Aqui a gente vai discutir os mais importantes que influenciam a disposição climática no nosso país. A latitude é o primeiro deles. O Brasil é um país tropical por conta da predominância de climas quentes e úmidos, devido à localização do país, que tem boa parte do seu território na zona tropical, que corresponde às baixas latitudes próximas à linha do Equador, onde as temperaturas médias anuais são mais elevadas. Então o Brasil tem como características a grande parte dos nossos climas serem mais quentes devido à proximidade da linha do Equador. As áreas do território localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio se encontram na zona temperada, apresentando temperaturas médias mais amenas do que no restante do país, lá na região sul, podendo durante o inverno fazer muito frio até acontecer geadas e quedas de neve, principalmente nas áreas mais altas, nas áreas serranas de maior altitude. Maritimidade e continentalidade. Então, o que é maritimidade e continentalidade? Quanto mais próximo do mar, menor a variação de temperatura e mais umidade, mais chuva. Quanto mais longe do mar, continentalidade, maior a variação de temperatura e mais seco, certo? Assim, nas áreas litorâneas, variações de temperatura e umidade são menores do que no interior do continente, porque as águas oceânicas se aquecem e se esfriam mais lentamente que as terras continentais. Assim, a amplitude térmica, a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura, registrada ao longo de um período de tempo, é menor no litoral, devido à proximidade da massa de água, e maior no interior. No Brasil, a influência da continentalidade é mais evidente na região centro-oeste e no sertão nordestino. Altitude do relevo. Considerando as altitudes modestas do relevo brasileiro, esse fator não exerce influência na diferenciação de temperaturas médias exercidas na maior parte do país. A região sudeste é exceção, pois a presença de planaltos e serras do Atlântico favorece a ocorrência de verões quentes e chuvosos e invernos um pouco mais frios e secos. Então ali acaba tendo. Massa e ar são grandes volumes de ar que adquirem características de temperatura e umidade das áreas onde eles se formaram. E aí no seu deslocamento vão influenciar o tempo atmosférico dos tipos de climas para onde se deslocam. No Brasil se destacam as massas de ar quentes e úmidas, devido à nossa proximidade da linha do Equador e a nossa grande extensão litorânea aí, que faz com que a influência da maritimidade seja presente em várias regiões do nosso país. Temos também as correntes marítimas, que são grandes volumes de água que se deslocam pelos oceanos, com características próprias determinadas pelo local de origem, podendo ser quentes ou frias. No território brasileiro, predominam as quentes, fazendo com que as regiões litorâneas se aqueçam, colaborando com a umidade para a formação de chuvas e desenvolvimento de diferentes tipos de vegetação. Então nós temos 6 tipos de clima no território brasileiro. A gente tem o clima equatorial úmido, clima determinado pela massa equatorial continental, localizado sobre a floresta amazônica, que ela é quente e úmida. Então, características: elevada taxa de umidade pela presença de rios e a vegetação da floresta amazônica na região, e altas temperaturas por encontrar-se em baixa latitude, ou seja, próxima linha do Equador ali, fazendo com que tenha altas temperaturas e além de ter uma baixa amplitude térmica anual, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima ao longo do ano é muito pequena, localizando geralmente ali próximo dos 28, 30 graus, né? Além disso, as chuvas são constantes e abundantes. Sua principal ocorrência na Amazônia é devido à floresta amazônica ali. Clima litorâneo úmido, né? Também conhecido como clima tropical litorâneo. Sofre influência da massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida que vem do Oceano Atlântico trazendo umidade para o território. Chuvas concentradas no inverno durante o ano, então no litoral as chuvas se concentram mais no inverno, e médias térmicas elevadas com ocorrência de chuvas frontais. Então às vezes tem quedas
de chuvas no final do dia e vários dias chovendo com uma certa intensidade essas chuvas. Ocorre no litoral, ou seja, na costa do Sudeste e do Nordeste brasileiro. Clima tropical continental. Apresenta duas estações do ano bem definidas. O verão é chuvoso, provocado pela massa de ar continental, pela massa tropical atlântica, quando elas se chocam ali, ocasiona chuvas em grande parte do território. Inverno seco, quando a massa equatorial se retrai e outras massas de ar passam a atuar mais fortemente. A massa de ar polar no inverno faz a temperatura cair um pouco. Possui amplitudes térmicas anuais elevadas devido à influência da continentalidade. A diferença entre a mínima e a máxima é bastante grande ali. Então, ocorre no centro-oeste, grande parte do centro-oeste, no nordeste, no sudeste, parte pequena do norte do nosso país. Clima tropical semiárido é um clima tropical, só que ao contrário do tropical continental e do tropical litorâneo, é um tropical mais seco. Então, quando chega no interior do nordeste, a massa de ar tropical atlântica perde umidade devido às barreiras de relevo que impedem a passagem das chuvas que caem no litoral. Então chove muito no litoral, quando essa grande massa de ar vem do Oceano Atlântico carregando umidade, né, ela entra no território do Nordeste ali, mas perde muita força, fazendo com que o interior do Nordeste seja mais seco e o litoral do Nordeste seja bastante úmido, chova muito. É o clima brasileiro com menos índice pluviométrico anual, ou seja, é o local no Brasil onde menos chove. Uma má distribuição de chuvas, com as chuvas concentradas em poucos meses do ano, fazendo com que grande parte do ano aí chova muito pouco. As médias térmicas anuais das temperaturas são elevadas, ocorrem no sertão nordestino e parte do norte de Minas Gerais. Clima tropical de altitude. Então é um clima tropical, mas presente em áreas geralmente próximas dos 1000 metros de altitude. Sofre influência anual da massa tropical atlântica, que é úmida. No inverno, a massa de ar polar atlântica é responsável pelas baixas temperaturas. Como tem a altitude ali, apresenta maior índice pluviométrico do que o clima tropical continental, com verões menos quentes devido à influência da altitude e invernos mais frios. Localiza nas horas de maior altitude da região sudeste, como por exemplo Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, na região aqui onde nós moramos. E temos também o clima subtropical úmido. É dominado pela massa de ar tropical atlântica, né, que é quente e úmida, sofrendo grande influência da massa de ar polar atlântica no inverno, quando as massas de ar quente se retraem. E assim apresenta grande índice pluviométrico, chove muito, mas essa chuva bem distribuída ao longo do ano, com estações do ano bem definidas. No inverno são constantes as ondas de frio com formação de geadas e chuvas de granizo devido ao esfriamento causado pela massa de ar polar atlântica. Aqui a gente tem um mapa então dos climas do Brasil, né? O de rosa aqui embaixo é o subtropical, o de azul é tropical de altitude, pegando aqui as áreas de maior altitude, o de vermelho é o tropical litorâneo, o semiárido de laranja no interior do Nordeste, grande parte do centro do Brasil de amarelo o clima tropical, né? E a parte de verde é o clima equatorial. Encerramos a nossa aula, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe seu comentário e até a segunda aula do terceiro bimestre.